Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Camila, eu trabalho com marketing e relacionamento dentro da SIC e estou aqui para a gente falar um pouco a respeito de planejamento financeiro, né? É um super prazer estar aqui com vocês nessa série de lives que a SIC está fazendo para esse momento desafiador que a gente está vivendo, né? Queria saber se vocês estão me ouvindo, estão me vendo bem, me mandem aqui para saber, para ter um feedback de vocês. Se a imagem tá boa, o som tá bom, me digam aí. E quero desejar, né, boas-vindas para vocês, para a gente aqui da SIC. É um super prazer poder falar com vocês. Nós estamos fazendo aqui uma série de lives. Esse programa se chama A SIC com Você. Então, nesse programa, a gente consegue, todos os dias, trazer aqui conteúdos direcionados para que vocês possam, dia a dia, aplicar algumas ferramentas dentro da empresa de vocês e fazendo essas adaptações que a gente precisa fazer mesmo nesse momento que é tão desafiador. A Eliana está aqui dando bom dia. Obrigada, Eliana. Que bom que você está ouvindo bem. Seja bem-vinda. Eu aqui na SIC, né, para quem ainda não nos conhece, nós somos a Associação Comercial e Industrial de Campinas. A SIC esse ano completa 100 anos, então é um grande prazer para nós estar aqui ajudando as empresas. O nosso papel, a nossa missão é ajudar as empresas a crescerem e a se desenvolverem, e nós fazemos isso através de alguns pilares. Mas o principal pilar que nós estamos desenvolvendo nesse momento é o pilar de conhecimento, de desenvolvimento através de educação. Essa questão de educação está no DNA da SIC. Nós já há muitos anos trazemos conteúdos como palestras, cursos, workshops, conteúdos que podem fazer e que fazem a diferença para os nossos associados todos os dias. A gente fala muito sobre gestão e é por isso que a gente está aqui hoje. Mas além disso, a gente também tem algumas outras oportunidades muito interessantes. Nós trabalhamos com networking, também está no nosso DNA. A SIC tem mais de 2.000 empresas associadas, então nós estamos sempre nos reunindo com essas empresas, seja presencialmente ou virtualmente. Os nossos programas de networking estão acontecendo ainda de forma online, de uma maneira muito interessante. A gente se mantém aí na quarentena, mas continua fazendo negócios. Então, o programa de networking da SIC ele é extremamente eficiente. E nós temos um pilar também de redução de custos. Os nossos associados conseguem contratar uma série de soluções com a SIC, com valores diferenciados, né? João, seja bem-vindo também. A gente também está super animado e esperançoso que teremos a festa de 100 anos da SIC, que a gente vai poder comemorar esse marco para nós e tantos outros marcos que estão acontecendo aí no nosso país, no mundo. A gente tem muita expectativa, muita esperança de que em breve tudo vai ser muito diferente, né? E, bom, eu também quero agradecer ao time da SIC, que está aqui nos bastidores, a Thalita, a Isabela, Lucas, todo mundo que está assistindo a gente. O time da SIC está trabalhando de casa, mas estamos muito engajados para poder fazer a diferença aqui para vocês, né? Para quem está entrando, eu pedi no começo para me dar um feedback, se de repente o som estiver legal, a imagem, se não estiverem ouvindo, nos avisem que a gente vai conversando aqui com vocês, tá? Hoje o nosso objetivo é falar a respeito de planejamento financeiro. Esse a gente sabe que é um ponto crucial assim, para os empreendedores, para quem está trabalhando à frente do seu negócio. E quando a gente fala de gestão financeira nesse momento, em todos os momentos, na verdade, né, é muito importante ter clareza para tomar decisão. E dentro dos negócios é fundamental ter clareza. Então, a gente vai trazer aqui um especialista em gestão financeira. O Vitor, né, ele é fundador da Gestão Financeira Criativa. Ele tem feito um trabalho, assim, super interessante com as empresas, é um grande parceiro nosso aqui da SIC e tem ajudado muitos empresários, investidores, né, e pessoas a vencerem os desafios dos seus negócios e agora, mais do que nunca, está aí mergulhado nesse universo para poder ajudar as empresas a tomarem estratégias, tomarem decisões bem eficientes nos seus negócios. Ele também é pesquisador e consultor financeiro. Então, Vitor, seja muito bem-vindo, é o Vitor Barbosa. É um prazer para a gente aqui da SIC te receber, viu? Obrigada. Bom dia, Camila. Bom dia a todos que estão acompanhando. Um prazer enorme mais uma vez estar contribuindo com a SIC, como você falou, uma grande parceira, e fazer hoje um bate-papo sobre um assunto que é importante sempre, mas nesses momentos de crise ele é ainda mais vital, né? Que é a gestão financeira. Então vamos começar essa apresentação, a gente vai depois responder as dúvidas do pessoal e vamos lá começar então. Então,
para a gente entender um pouco o panorama, eu preparei primeiro uma questão até acima de finanças, a questão econômica, né? Como que a questão do coronavírus tem impactado não só a saúde, mas a economia em nível mundial. Então, já até mostrando agora no próximo slide, a gente tem algumas imagens para ilustrar bem esse cenário, né? Um vírus que começou, pessoal disse até que foi por conta de uma sopa que a China, algumas pessoas da China fizeram com morcego. Esse vírus acabou contaminando muita gente, primeiro em nível China, foi se expandindo em nível mundial. Então, a gente tem esse primeiro fator, que é a questão de saúde, questão que foi o grande impacto inicial do coronavírus. Como é um vírus novo, que não tem uma vacina, que não tem um tratamento, medidas precisaram ser tomadas. Então, até essa imagem, a terceira imagem, mostra os estabelecimentos comerciais fechados. Se a gente vai em qualquer grande cidade, como Campinas, São Paulo e cidades do mundo todo, a gente acaba vendo portas fechadas, uma coisa que acho que a gente não via há muito tempo. Tirando questão de um feriado, um domingo, agora você vê por meses, semanas, os estabelecimentos fechados, então é uma coisa muito nova, né? E até a última imagem eu coloquei uma praça em destaque de Campinas, a Praça da Catedral, praticamente vazia, né? Uma praça que durante a semana está cheia de gente, cheia de comerciante, cheia de gente passando, e hoje a gente vê que não tem praticamente ninguém. Então, esse panorama inicial aqui do aspecto de saúde impactou, e a gente já começa a ver esse gancho com a questão de economia. Pode passar para o próximo. E, como eu tinha comentado, o vírus apareceu justamente na China, e a China é o segundo maior PIB mundial. Então, para vocês perceberem como o impacto econômico é muito mais forte. Se tivesse sido tanto nos Estados Unidos, ou como no caso da China, vamos dizer assim, a bomba é muito maior do que qualquer outro país do mundo, porque praticamente boa parte das negociações, das viagens, de tudo está concentrado nesse país. Então, inicialmente, os impactos econômicos começaram com a China, mas acabaram por rebote, já passando para tudo. Até a China é a maior importadora de produtos aqui do Brasil. Então, para a gente perceber como isso vai trazendo impactos muito além dos estabelecimentos fechados, mas também em nível de atividade econômica mundial. Sem dúvida. Muitas empresas já estão sentindo essa sensibilidade aí, né? E os mercados estão muito interligados. Aproveitando aqui para dar as boas-vindas para a Isabel, para a Denise, para a Mônica, para a Heloísa da CDL. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. E ainda falando um pouquinho da China, né? Quando a gente fala de China, como eu falei, é a segunda maior economia do mundo. Eles têm a maior população mundial, como eu também tinha comentado, o maior importador do Brasil. E a gente começa a ver alguns cenários de projeção. Então, esse primeiro slide da China, eu trouxe de um levantamento feito pelo site do UOL, ainda no finalzinho de março, mostrando que a produção industrial lá na China já teve uma queda de mais de 13%. É a primeira contração desde 99, então, para vocês perceberem que o impacto é muito grande. Mesmo em 2008, que a gente teve outra crise econômica mundial, o impacto não foi tão forte. Vendas no varejo, acho que várias pessoas que estão acompanhando trabalham ou possuem alguma atividade relacionada a varejo, para a gente ver lá na China que teve uma queda de 20% em relação a 2019, maior declínio da história da China. E os investimentos, quando a gente fala ativo fixo, então relacionado à infraestrutura, maquinário, equipamento e imóveis, também tiveram queda de quase 25%. Outro recorde em números da China, vamos dizer assim, um recorde negativo, né? Em cenário mundial, então a gente já saindo do âmbito China, indo para o mundo. Aí a OCDE também fez suas projeções, são projeções que estão sendo bem desafiadoras para essas organizações, porque é um cenário totalmente novo. Então é muito comum... Ninguém quer mandar essa mensagem tão negativa assim, mas pois verdade, ninguém quer mandar e ninguém tem também um embasamento tão concreto, né? São as especulações, claro, que tem um estudo por trás, mas então, até comentando isso, porque é comum de uma semana para outra, de um mês para outro, esses números serem revisados. No começo do coronavírus, esses números ainda estavam mais positivos, deu uma piorada. Então, para mostrar em nível mundial, a projeção de crescimento é uma redução de 2,4%. No comecinho desse ano, estava em 2,9%. Na China, produção caindo de 5,7% agora para 4,9%.
Estados Unidos também com queda, uma queda ainda um pouquinho menor, mas acho que agora, como os casos estão bem mais fortes, o número de mortes também cresceu muito lá, esses números devem ser revisados ainda mais para baixo. E a zona do euro também sentindo. Pode passar para o próximo, por favor. E vamos olhar o cenário interno agora, né? Já falamos China, já falamos um pouquinho do mundo, vamos ver como que está a especulação, as projeções para Brasil. Então, várias instituições, várias associações também têm feito esses levantamentos. Primeiro deles, pegando os estudos feitos pelos bancos, aí é que eu tirei uma média, cada banco acaba fazendo um estudo, o Itaú fez uma semana passada, o Bradesco fez, mas aqui todos eles já estão projetando redução na previsão de crescimento de 2,5%. Então, no começo do ano, antes do coronavírus, todo mundo projetava o país crescendo. Depois de toda aquela recessão que a gente passou aqui em 2016, essa retomada que a gente teve, o crescimento do PIB estava projetado para 2,5%, ou seja, o país desenvolver economicamente. Com o coronavírus já mudou tudo. A gente não projeta mais crescimento, a gente projeta recessão técnica. Recessão técnica são 2 trimestres seguidos de resultado negativo, ou seja, produzia 100 num trimestre, no outro trimestre estou produzindo 80, no outro 60. Então é diminuição na produção. O governo, expectativa, aqui até mostrando, eu trouxe um dado de 24/3. Nos próximos slides, depois eu vou mostrar para vocês que esses dados já mudaram. Mas para vocês verem como no dia 24 de março, o governo ainda estava projetando um crescimento bem pequeno, 0,02%, mas estava projetando um crescimento. Daqui a pouquinho eu vou mostrar que nem o governo mais projeta crescimento. E a FGV, vamos dizer assim, a mais pessimista de todos, está projetando um recuo de 4,4%. Próximo slide, por favor. Então, aqui, até pedir o pessoal deixar em tela cheia, aqui é mais para ilustrar que quando eu quero consultar os dados econômicos do governo, o melhor lugar gratuito e oficial que eu tenho para pesquisar é o relatório Focus. Até coloquei aqui embaixo o link. Esses slides o pessoal da SIC vai disponibilizar para todo mundo que acompanhou, que está acompanhando. E aqui para mostrar que esse relatório Focus, eles fazem uma projeção para os próximos anos em relação a dólar, a taxa básica de juros, que é a Selic, e ao crescimento. O crescimento a gente mede pelo PIB. Então, a gente viu no slide anterior que estava 0,02 de crescimento. No relatório Focus da segunda-feira passada, o crescimento já está em menos 1,96% para 2020. Então, para mostrar que até o governo já projeta uma recessão aqui para a gente. Pode passar para o próximo slide. E aqui eu trouxe algumas notícias para vocês, para mostrar como não é para gerar um pessimismo, não é para fazer as pessoas surtarem, mas é para mostrar que já é uma realidade e na sequência da apresentação eu vou mostrar que a gente tem que ter um plano de ação em relação a isso. A recessão já é certa, tanto em nível Brasil quanto em nível mundial. Por exemplo, essa notícia aqui do jornal Correio Brasiliense, com crise mundial e coronavírus, Planalto teme risco de nova recessão. Como a gente viu no slide anterior do relatório Focus, eles já projetam isso. Aqui, outra projeção também, agora do Banco Mundial. O Banco Mundial prevê retração de 5% no PIB do Brasil em 2020, então um número parecido com o da FGV. Reparem que alguns números começam a combinar. E eu gosto bastante de quando a gente fala de mercado, economia, uma fotografia para a gente entender o que está acontecendo é a Bolsa de Valores. Aqui no Brasil, a gente tem a Bolsa de Valores, muita gente ainda chama de Bovespa, mas o novo nome dela é B3. Só que o índice dela, o índice de uma bolsa, ele mede como as ações se comportam. O índice ainda chama Ibovespa, né? Acho que eles nem devem mudar para IB3, mas aqui para mostrar que final do meio do ano passado até o final do ano, a gente estava vendo um crescimento da Bolsa de Valores. Isso significa que as pessoas estavam investindo mais em empresas. Petrobras, Ambev, Itaú e as 400 empresas listadas em bolsa. Só que aí, o começo desse ano já foi meio complicado, porque além de já estar ocorrendo o coronavírus lá na China, a gente ainda teve aquele conflito Estados Unidos e Irã, a gente teve aquela questão dos preços do petróleo entre Rússia e Arábia Saudita, e aí explodiu os casos de coronavírus no mundo todo. Então, essa parte final do gráfico, mostrando que caiu bastante, foi justamente reflexo de tudo isso. É como se a gente pudesse fazer um paralelo, né? A pessoa investiu 120 mil reais em janeiro, hoje ela teria algo em torno de 70 mil. Isso mostra como as empresas, também de grande porte, já sentem esses impactos do coronavírus. Próximo slide.
E aqui é uma arte, um infográfico que eu trouxe de um aplicativo de finanças pessoais que se chama Yubi. Eles estão mostrando as novas projeções em relação a esse gráfico que eu mostrei anteriormente. Então, como eu falei, em dezembro, o Ibovespa estava em 120 mil pontos. Agora, ele está mais ou menos na faixa dos 70, 80 mil pontos, ele tem as variações. Até o final do ano, o que os bancos e as instituições financeiras estão projetando? Não vai retomar aquilo que a gente estava no final do ano passado, aqueles 120 mil. Deve melhorar um pouquinho em relação ao que está agora. Para vocês verem, por exemplo, o Safra, a Guide, Eleven, a XP e o Itaú estão um pouco mais otimistas, beirando os 97 a 95 na média, 1.000 pontos. Já o Bank of America e o JP Morgan já estão um pouco mais pessimistas, né? Mas para a gente ver que a retomada não vai ser rápida, vai demorar um pouco, tanto em bolsa de valores e como a gente vai ver depois em pequenos negócios também. Pode passar. Aqui também uma arte do pessoal do Yubi mostrando os piores momentos da nossa bolsa de valores na história. Então, para vocês verem como esse momento que a gente está vivendo hoje é um momento muito, mas muito delicado. Inclusive, mais delicado do que a crise de 2008. A gente teve o mês de março, ele só perde como pior mês da história para a crise russa em agosto de 98. Agora, em relação à crise de 2008, as crises asiáticas, os 11 de setembro de 2001, foi um mês muito pior, né? A gente viu uma queda na Bolsa de Valores de quase 30% em um único mês, né? Pode passar. Vitor, deixa eu aproveitar para fazer comentar o comentário do Plínio, né? O Plínio comenta aqui, o Plínio é fotógrafo, inclusive já prestou alguns serviços para a SIC nos nossos eventos, e ele comenta que seria muito importante que o comércio pudesse abrir de alguma maneira, né? A gente, como associação comercial, sente essa dor, assim, do empreendedor, que tem o seu negócio, que precisa que ele fature, né? E esse é uma pauta, assim, que a nossa diretoria e a presidência da SIC tem discutido em âmbito estadual. A Adriana, que é presidente, hoje ela é também vice-presidente da FACESP. Então, neste momento, inclusive, ela está numa reunião com a FACESP, com diversas outras entidades, para discutir, assim, caminhos, né, nesse sentido, de como a gente faz para manter a nossa atividade econômica acontecendo, mas, ao mesmo tempo, claro, sem ter sem perder esse olhar, na verdade, para a saúde, porque a gente realmente está vivendo um problema real. Mas, assim, em nível institucional, a nossa presidente, junto também com o vice-presidente, que é o Guilherme Campos, estão buscando, assim, as alternativas, discutindo mesmo com outras entidades, como que a gente pode fazer quais são as alternativas nesse momento, para, de alguma maneira, ter atividade econômica. A gente sabe que o Plínio comentou aqui do comércio, né, mas tem outras empresas também, de vários setores que estão impedidos de trabalhar, então a gente sabe o impacto que isso tem, estamos lutando contra isso, né. Até durante a apresentação vou passar várias dicas relacionadas a isso, mas o grande lance é a gente pensar um equilíbrio, isso que você pegou, né? Tanto em relação à saúde, não adianta também a gente querer abrir tudo agora, porque senão depois a gente vai ter que ter uma quarentena forçada e aí vai estender ainda mais a paralisação dos negócios. Só que também a gente não pode ter o nosso negócio totalmente parado, porque uma hora a conta não fecha e a gente pode ter sérios problemas, né? Então, por isso que ao longo da apresentação eu vou passar algumas dicas, alguns cases de como amenizar esse impacto. O impacto é certo, a gente não vai ter vendas iguais num período normal, só que a gente tem que tentar amenizar. Então, durante a apresentação, vou passar algumas dicas quanto a isso. Legal. E aí, até para fechar, né, falando aí do que o Vitor vai trazer também, ele vai trazer algumas ferramentas bem práticas, tá? Então, até o final dessa aula aqui, vocês vão poder receber algumas ferramentas, aplicativos, para vocês realmente colocarem em prática o planejamento financeiro do negócio de vocês. Exatamente. E aí, até, acho que a gente pegou esse comentário bem na hora de falar disso, né? Porque até então eu estava falando mais do aspecto econômico, grandes empresas, bolsa de valores. E agora vamos olhar o aspecto dos pequenos negócios, né? As duas imagens que eu coloquei para mostrar. A primeira é que praticamente está todo mundo de portas fechadas. Segunda é que você vai estar vendo seu faturamento cair lá para baixo, em alguns casos até cair para zero, né? Então, por isso que na sequência a gente precisa trabalhar bem esses pontos para conseguir passar por esse momento delicado. E aqui, trazendo números do Sebrae, acho que uma pesquisa bem relevante que o Sebrae fez. Então, o faturamento de praticamente 9 em cada 10 empresas caiu. Então,
uma em cada 10 até que ou manteve ou aumentou. Talvez seja uma farmácia, um pequeno mercado. Agora, de resto, a gente vê que o faturamento caiu. Ou por questão das portas fechadas, ou até um rebote das pessoas estarem querendo gastar menos porque elas não sabem como vai ser o futuro. Então, tem esses dois aspectos que fazem o pequeno negócio ter redução no faturamento. Pode passar para o próximo. Também nessa mesma pesquisa do Sebrae, mostrando que muita gente já fechou as portas. Então, mais de 600 mil empresas fecharam com a pandemia. A gente tem os pequenos negócios, são a maioria das empresas no país. 99% das empresas são pequenas. Então, a gente tem uma quantidade gigantesca. Mas para vocês verem como muita gente já fechou, e isso é muito da realidade financeira que elas tinham antes. Talvez não tinham reservas, não tinham uma boa negociação, já estavam endividadas. Então, muita gente já ficou pelo caminho e mais gente deve ficar. Por isso que ao longo dessa aula, dessa apresentação, eu vou trazer várias dicas para, como eu falei, amenizar os problemas. Pode passar para o próximo. E olhando um pouquinho, né, como eu estava falando lá no começo, os impactos do coronavírus em questão de economia são fortes. E quando a gente tem os pequenos negócios impactados e afetados, isso deixa o cenário ainda mais delicado. Como eu comentei com vocês, né, 99% das empresas do Brasil são pequenas. Então, a cada 100, 99 são pequenas. 25% do produto interno bruto do PIB brasileiro é derivado de pequenas empresas, é da venda dos produtos e serviços dos pequenos. Então, 1/4 representa isso. E em questão de funcionários, né, 52% do saldo de empregos formais é de gente que trabalha em algum pequeno negócio, micro ou pequeno. 70% das novas vagas são derivadas para esses tipos de negócio. 40% do volume de folha de pagamento é também de gente que trabalha nos pequenos negócios. E representa 1% das exportações. Então, se esse tipo de negócio sofre um impacto, a economia também vai ter uma dor muito grande para tentar resolver, né? Pode passar. E aqui já começo a mostrar algumas dicas de como amenizar um pouco isso. Então, aqui eu listei várias iniciativas que foram criadas no intuito de divulgação, ferramentas gratuitas e até dicas que estão sendo criadas para os pequenos negócios. Então, o primeiro logo que eu coloco lá em azulzinho é justamente a iniciativa do Sebrae para apoio aos pequenos negócios. Então, o Sebrae sempre existiu como uma associação, uma instituição para ajudar os pequenos e agora eles estão ainda mais movimentados. Aí, rapidinho, passando por alguns deles, então, por exemplo, esse Cotovelos Dados, da Elisângela Batista, o hashtag Todos Presentes, o Brinde do Bem, Campinas Compre Local, Salve os Pequenos e o Contagiante, são plataformas que você cadastra o seu negócio gratuitamente e ele fica exposto pela internet em nível nacional para quem quiser comprar. Alguns têm algumas questões de voucher, outros é uma divulgação, mas vamos dizer assim, é uma vitrine estendida que você tem para esse momento. Para o ramo específico de alimentação, a gente tem tanto a Boêmia, quanto a Stella Artois, quanto a Heineken, fazendo também iniciativas para vender vouchers e ajuda para os parceiros deles, né, os restaurantes. E os dois últimos que eu coloquei, o Ebanks Bip e o parceiro Magalu, é uma opção do pequeno negócio criar um e-commerce de forma gratuita. Então, você tem lá a plataforma dessas duas empresas, você pode criar lá o seu e-commerce para fazer as vendas online. Pode passar para o próximo. Vitor, aqui uma dúvida mais técnica, né? O Sérgio comenta esse número do Sebrae. Quando o Sebrae fala que as empresas fecharam, é literalmente a baixa do CNPJ, a empresa foi encerrada. Isso já é um encerramento. Porque eles consideram também muitos MEIs que também pararam. Então, eles já consideram um encerramento mesmo. É uma quantidade bem assustadora, né? Bem significativa. Bem significativa. E aí, então, vamos partir para o plano de ação, né? O que fazer nesse cenário? Como eu falei, a recessão já é certa, vários negócios já fecharam, o impacto é grande. Mas a gente não pode ficar parado, a gente não pode ficar esperando, a gente não sabe até quando isso vai, então a gente precisa fazer um planejamento e a gente precisa também manter uma calma, ligar o nosso sistema racional nesses momentos. Se a gente ficar só no emocional, a gente pode acabar tendo dificuldades de tomar decisões erradas. Então, do aspecto financeiro, duas coisas, né? Primeiro, questão do equilíbrio.
o máximo possível que eu conseguir equilibrar minhas contas e gastar menos do que eu recebo, ou cortar gastos que sejam possíveis de cortar, e buscar fontes de receita alternativas, como eu comentei, pelo e-commerce, pelo delivery, reuniões e aulas online, buscar outras formas. Tive alguns clientes de salão de beleza que estão produzindo doces, comidas, então achar alguma forma de entrar algum dinheiro e diminuir o funil da saída de dinheiro. E sempre lembrando essa pirâmide invertida, né? Como que a empresa funciona? Eu tenho as receitas, o faturamento, disso eu desconto os custos e as despesas que eu tenho até chegar no lucro. Num cenário como a gente está vivendo hoje, as receitas diminuíram e os gastos, boa parte deles estão mantidos, né? Então, muita gente não está vendo esse lucro, está vendo um prejuízo. O que eu tenho que tentar fazer é diminuir esse prejuízo ou buscar formas que eu consiga jogar alguns gastos mais para frente, como a gente vai falar na sequência. E essa ideia da pirâmide invertida que eu comentei, um dos grandes balanços financeiros que mostram isso é o chamado DRE, o Demonstrativo de Resultados de Exercício. Basicamente, aquela mesma pirâmide invertida, só que na forma financeira e contábil. Então, lá na primeira linha eu tenho a receita das minhas vendas, ou dos produtos que eu fiz, ou dos serviços que eu prestei. Aí eu vou subtraindo dedução de imposto, custos, despesas, fixos e variáveis, gastos, até que eu chego lá no final, na pirâmide invertida que a gente viu como lucro. Aqui no DRE a gente chama de resultado líquido. Se eu recebi mais do que eu gastei, eu tenho um lucro, um resultado líquido positivo. Se eu gastei mais do que eu recebi, aí eu tenho um prejuízo. Então, é na ideia de tentar manter um lucro, se possível, ou, no pior dos casos, diminuir e amenizar o prejuízo para não se carregar para os próximos meses e até comprometer a saúde financeira da empresa. E uma coisa que sempre que eu falo de negócios, eu sempre trago a ideia de o que é um negócio próprio. Muita gente não vê o negócio próprio como um investimento, mas ele é um investimento. Então, esses dois gráficos que eu mostro aqui no canto são um dos principais gráficos que a gente tem em finanças, que é o gráfico de risco e retorno. Então, se eu quero ter uma coisa com baixo risco, significa que eu quero ter uma chance pequena de perder, praticamente é quase nula de perder. Consequentemente, por eu não estar tomando muito risco, o meu retorno é mais baixo. Então, isso acontece, por exemplo, quando a pessoa investe no tesouro, na poupança, em títulos bancários. Agora, quando eu quero ter uma possibilidade de ganhar mais, eu vi lá, a poupança está pagando 2,6% ao ano, eu queria ganhar mais. Então, eu tenho que aumentar o meu risco. Só que, consequentemente, quando eu aumento o meu risco, eu não tenho essa garantia de retorno. Eu tenho uma possibilidade de retorno maior. Então, reparem que quando eu parto da renda fixa para imóveis, para ações e depois para negócio próprio, eu aumentei muito o meu risco. Eu posso ter um retorno maior, mas eu preciso me planejar bem para que esse risco não signifique perdas e o máximo possível de retorno positivo. Então, o objetivo do empreendedor é que o negócio dele tenha lucro, mais do que o lucro pensar na rentabilidade. A rentabilidade é ele pegar esse lucro que ele teve e comparar em relação a quanto ele já investiu. Quanto ele já investiu de dinheiro na empresa, quanto ele já investiu de tempo e de conhecimento. E, se possível, não ter dívidas, né? Porque muita gente opta pelo negócio próprio e é a fonte de renda principal. Então, se o meu negócio próprio não dá lucro e ainda dá dívida, significa que nem retirada eu consigo fazer. Então, é importante a gente conseguir equilibrar isso. Podemos passar para o próximo. Aí, nesse cenário de crise, quais os objetivos que a gente tem que fazer em relação à gestão financeira do nosso negócio para amenizar os impactos? Então, como eu tinha comentado lá atrás, naquela pirâmide invertida, amenizar o prejuízo. Como eu falei, para amenizar esse prejuízo, é lembrar que qualquer faturamento é bem-vindo. Mesmo que eu não consiga ter um lucro muito grande na venda do produto que eu tenho, eu tive que diminuir minha margem, agora é a hora de liquidez. Agora é a hora de transformar estoque e tudo que der em caixa para eu conseguir manter uma saúde financeira. Só que também... Pode falar. Desculpa. Mas até pegando esse gancho da questão de qualquer faturamento é bem-vindo, ontem nós fizemos uma live com o Conrado Adolfo, que é especialista em marketing e vendas, mentor de empresas. Essa live está aqui no nosso Facebook. E ele comentou muito a respeito disso, assim, da questão da gente olhar para esse cenário como um momento, assim, totalmente diferente do que a gente já viveu e um momento de total adaptação. Então, do empreendedor, dos executivos também fazerem uma análise. Quais mercados estão aquecidos? O que as pessoas estão comprando? E como eu consigo
adaptar a minha empresa para vender essa solução? Tem muitos segmentos que não tem uma solução que podem ser vendidas nesse momento, né? Não tem o que vender. Então, o exercício de buscar esse faturamento, qualquer faturamento é bem-vindo, é de olhar o que eu tenho mais próximo do meu negócio, que existe procura no mercado nesse momento, e como eu posso vender com segurança também, considerando Sim. que a gente precisa ter o faturamento, mas também olhar para a questão da saúde. Então, nessa live tem várias dicas bem práticas ali que o Conrado, ele coloca para a gente, então fica aí para o pessoal acompanhar também. A criatividade nesse momento é essencial. E, então, acho que é uma live que vale a pena o pessoal acompanhar. Aí, seguindo também, então, além de buscar os faturamentos, eu vou buscar controlar os gastos também. A gente vai comentar na sequência de renegociações, algumas isenções que estão sendo feitas, então isso também ameniza aquele impacto que a gente está tentando resolver do prejuízo. E agora reforço uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes e para os meus seguidores, só que muita gente fala, depois eu vejo isso, que é a questão de formar reservas. A partir do momento que você inicia, que seja R$1 que você está guardando por cada venda, por cada serviço que você prestou, isso vai se acumulando e vai estar lá guardado e pode ser válido, pode ser usado no momento. Quando você não tem reservas, você fica nesse cenário que daí provavelmente você vai ter que buscar recurso em instituição financeira. Fazendo isso, você paga juros e se você não tiver um bom planejamento, esses juros vai acabar sendo um tiro no pé. Então, por isso que, se possível, mesmo quem não tem reservas agora, aprenda com esse cenário, porque crises são cíclicas. Mais ou menos de 10 em 10 anos, em nível mundial, a gente acaba tendo alguma, e aqui no Brasil, no meio do caminho, a gente tem algumas internas. Então, reservas são muito válidas. E aqui eu falo tanto, o nosso foco hoje é na questão de empresas, mas também no aspecto de finanças pessoais. E evitar comprometer o futuro das finanças de uma forma que você joga tudo para frente, eu vou negociar tudo lá na frente, só que você não faz um planejamento para lá na frente conseguir equilibrar isso. Então, talvez agora você até sobreviva, mas chega lá na frente, a bomba é tão grande que você não tenha saída. Então, por isso que eu tinha colocado aquela ideia do equilíbrio, amenizar o impacto agora, mas também projetar e ter um futuro que possa ser mantido, né? E aí eu trouxe 3 pilares, como a gente atuar com a gestão financeira nesse cenário de crise. Primeiro pilar que a gente vai comentar, planejamento. Segundo, controle de gastos. E o terceiro, algumas dicas, alternativas e oportunidades que eu trago como uma mensagem final. Então, falando do planejamento, podemos ir para o próximo. Então, o planejamento, seja em cenário de crise, seja em cenário normal, é importante que uma empresa sempre faça, independente do tamanho. Tem gente que fala, planejamento é só coisa de empresa grande, quem tem funcionário. Não, desde o MEI até uma Petrobras da vida, o planejamento é importante porque ele te dá o rumo, ele te dá o norte. Você vai definir as estratégias. Então, por isso que eu coloco lá o primeiro ponto, planejamento estratégico. Junto com o planejamento estratégico, vão aparecer investimentos, ideias que você vai querer pôr no seu negócio, então acaba entrando o financeiro também. Por isso que o segundo tópico é o planejamento financeiro. E nesse planejamento financeiro, a gente não tem uma bola de cristal para prever exatamente quanto que eu vou faturar daqui a 3 meses. Então, a gente tem alguns exercícios de projetar isso, ou com base em histórico, ou com base em mercado, ou até contratando uma consultoria. Mas, então, para conseguir ampliar essa projeção, é interessante trabalhar com 3 cenários. Um cenário pessimista, um cenário realista e um otimista. Pessimista é aquele, é o pior dos casos. O coronavírus vai ainda piorar. Vou projetar para isso. Vai demorar muito tempo para o governo liberar para eu abrir meu negócio. O realista é mais ou menos o que está acontecendo hoje, nessa projeção que vai ficar mais um mês travado. E o otimista é logo vão criar uma vacina, tudo vai se resolver. Então eu vou trabalhar com esses 3 cenários e cada um deles, os meus gastos e as minhas receitas vão estar diferentes. E aí no planejamento estratégico vai até um pouco do que você comentou da live do Conrado, né? Isso, Conrado Adolfo. Conrado Adolfo, é nessa ideia de você buscar criatividade e soluções alternativas. Então, nesse momento, por exemplo, que um restaurante não pode estar aberto, vou ver a questão do delivery, os aplicativos de entrega. Eu sou um prestador de serviços, faço reuniões sempre presenciais. Vou ver a questão das plataformas, Zoom, Skype, Hangouts. Eu tenho uma escola de cursos livres. Vou buscar plataformas que eu consiga dar aula online. Tenho uma loja, vou ver a questão ou de um e-commerce ou das redes sociais, no intuito do que eu falei lá atrás, de não ficar parado. Algum faturamento que tiver vai ser muito importante nesse momento.
E até buscar alternativas paralelas, né? Ontem o Conrado deu um caso real, né? Ele mentora uma pessoa que tem uma loja de roupas online e offline. Mas mesmo no online, essa procura ela não é tão alta no momento, né? Por roupas. Então, o que ela fez foi negociar com os fornecedores dela, que na verdade são costureiras, que fazem vários tipos de material e agora eles estão fazendo máscaras, né? Então, a gente sabe, mas tem tanta gente fazendo máscara, mas tem muita gente comprando máscara. Tem muita né? gente Então, precisando. Tem muita gente precisando. Então, o exercício é esse, de olhar o que está perto do seu negócio, o que está perto do nosso negócio, que poderia ter uma demanda, uma procura, e a gente poderia fazer uma adaptação. A gente teve até uns comentários ontem no sentido de mas como eu vou fazer isso na minha empresa? A gente sabe que esse não é o ideal, né? Ninguém planejou o seu negócio até agora para estar fazendo, por exemplo, vendendo roupas e começar a vender máscara. Ninguém fez esse planejamento, mas é um momento total de adaptação mesmo. De adaptação, de olhar como estão as coisas, olhar para a nossa realidade e pensar o que eu consigo fazer com o que está ao meu alcance e fazer o máximo que for possível, né? Comentar até alguns cases de clientes meus para ficar mais até visual para o pessoal que está acompanhando. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que é do segmento de kit de festa, salgadinho, bolo. Então, geralmente ele fazia kit com 100, 200 salgadinhos. Agora, as pessoas não estão reunidas, então é no máximo numa família. Só que as pessoas ainda fazem aniversário, tem gente que está no pessoal de abril, maio, as pessoas ainda querem comemorar alguma coisa, então elas precisam de um kit menor. Então, ele adaptou e fez isso. Tem uma outra cliente que ela faz buffet para eventos. Não está rolando nenhum evento. Então, ela está fazendo marmitas. Está vendendo super bem. Tem um cliente que tem uma pousada e um restaurante. Está fazendo entrega das alimentações, do delivery do que eles têm lá. Então, é buscar essas alternativas, usando essa palavra que você falou, que acho que é muito relevante, que é a adaptação. Adaptar e amenizar esse impacto. E, Vitor, talvez você fale isso mais para frente, mas pegando esse gancho, né? Olhando o cenário positivo e os cenários pessimistas, né? Supondo que algumas empresas aí não consigam encontrar alternativas, né? Não conseguem vender absolutamente nada. Qual que é a sua opinião, assim, sobre a busca por empréstimos, né? O que você pensa sobre isso como uma alternativa para esse momento? Em que momento buscar isso, né? A gente vai comentar que é uma alternativa aí super válida, e aí estão saindo medidas provisórias, linhas de crédito que estão mais vantajosas. Vamos assim, se possível, evite a linha de crédito. Agora, como você comentou, tem gente que não tem essa possibilidade. Aí eu vou atrás, só que eu não vou pegar qualquer linha, eu vou pesquisar, eu vou dar algumas dicas de onde pesquisar, o que fazer, e planejar como que eu vou pagar isso nos próximos meses. Alguns estão dando uma carência, mas mesmo assim, a gente vai ver até agora no slide que tem na sequência, a projeção do meu fluxo de caixa. Para esse empréstimo me ajudar agora e eu conseguir ir pagando ele ao longo do tempo, ele não comprometer o futuro da empresa. Perfeito. Então, o pessoal que está acompanhando, né, esse material a gente vai deixar disponível para vocês, tudo que o Vitor está comentando aqui, e outros materiais também. Então, aqui nos comentários, o pessoal da nossa equipe vai fixar ali um link para vocês se cadastrarem e receberem mais informações sobre tudo que a gente está falando aqui e o que o Vitor ainda vai passar para a gente. E aqui até comentando ainda do planejamento financeiro, aqui eu coloquei um exemplo de planilha, até no material que a gente vai passar eu vou deixar alguns links do Sebrae, algumas planilhas gratuitas que tem pela internet, mas isso pode ser feito no papel. Qual que é a ideia desse planejamento financeiro? Vou projetar o que eu tenho de receber de maquininha de cartão e o que eu acho que eu vou vender com base nesses últimos dias e vou projetar os meus gastos, para ver, ou diariamente, ou semanalmente, ou ao longo do mês, quanto que eu prevejo de resultado lá no final, positivo, negativo. De novo, a gente não tem uma bola de cristal, mas é tentar traçar essa estratégia. Eu preciso correr para faturar pelo menos isso. Esse gasto eu vou ter que negociar. Então, aqui é importante você traçar esses números e ter esse direcionador. Aí podemos passar para o próximo. Questão da reserva, de novo, trazendo a importância de, se você tem algum dinheiro a receber de maquininha de cartão, está num cenário que ainda tem uma folga financeira, busque fazer a reserva. E aí também muito cuidado na ideia da reserva, porque tem gente que fala, vou colocar meu dinheiro investido em ações, vou colocar meu dinheiro investido em fundo imobiliário. Reserva tem que ser uma coisa mais conservadora, então, uma poupança, um tesouro direto, alguma coisa que seja fácil de resgatar, então a qualquer momento eu consigo
ir lá e resgatar o dinheiro, e que eu não corra grande risco, porque na hora que eu for resgatar, tem que estar pelo menos o mesmo valor que eu apliquei, e se possível com uma rentabilidade em cima. Mas a reserva, eu faço como se fosse um paralelo, como se fosse aquele vidrinho do bombeiro que quando tem incêndio a gente quebra. Só quando tem alguma fumaça, alguma coisa, a gente vai e quebra. Reserva é a mesma coisa, eu só vou ativar se eu precisar, não vou ficar usando ela o tempo todo. Então, reforçar essa importância da reserva. Podemos passar para o próximo. Controle dos gastos, então a gente até já comentou um pouquinho isso, a ideia de segurar o que der para segurar agora. Então, agora não é o momento de investir em novas coisas para a empresa. Agora é o momento de você focar, se for investir, no máximo investir na reserva, vamos dizer assim, né? Agora, de resto, é ter lá um caixa suficiente para você pagar suas contas para os próximos meses, porque a gente não sabe até quando isso vai durar e quais vão ser os impactos, como a gente falou de recessão. Então, ter um dinheiro acessível nesse momento é importante. E aí, na sequência, depois eu vou falar um pouquinho de dicas de gastos para cortar. E para entrar nessa ideia dos gastos, eu gosto muito de dividir eles em dois tipos: os gastos estratégicos e os gastos não estratégicos. Esse conceito aparece no livro Dobre os Seus Lucros, do Bob Fifer. É um livro que ele, como o próprio nome diz, ele dá dicas de como você dobrar o lucro da empresa. E na hora de pensar em gasto, ele frisa bem a ideia que eu não posso cortar qualquer gasto. Eu tenho que analisar o gasto e ver se o corte pode impactar negativamente minha empresa ou não. Então, quando a gente fala gasto estratégico, é aquele gasto que agrega valor para o meu produto, para o meu serviço ou para a minha marca. O meu cliente, ele percebe que eu gasto com isso e que é positivo. Então, vamos dizer, eu produzo, a gente está falando das máscaras, né? Vamos dizer, eu produzo uma máscara, aí antes eu estava economizando com o tecido e rasgava muito fácil. O que eu fiz? Eu vou gastar um pouco mais em tecido para a máscara ficar um pouco mais resistente e o meu cliente perceber isso. Então, talvez até vá subir um pouco o preço, mas o meu cliente vai perceber. Já o gasto não estratégico é aquele gasto, às vezes é uma obrigação que eu tenho que pagar, mas que para o meu cliente, para a minha marca, não está agregando muito. É um gasto que, se possível, eu vou reduzir e economizar com ele. Então, a ideia é focar em cortar o gasto não estratégico nesse momento. Eu reforço isso porque muita gente está falando agora eu vou cortar o marketing. O marketing é um gasto muito estratégico. O marketing ele pode, principalmente nesse momento de crise, ser uma porta de entrada para o seu negócio. Então, eu vou focar em cortar aquele que eu estou percebendo que não está agregando muito ou não agrega muito na visão da minha marca ou do meu cliente. Podemos seguir. E aí, falando desses gastos estratégicos, né? Eu percebo também, assim, conversando com os nossos associados, muitas empresas fazendo, nessa questão de adaptação, né, fazendo coisas novas. Então, as pessoas estão investindo em marketing em alguns pontos que não investiam antes, né? Então, antes não tinha tanta estratégia em marketing digital e agora vai começar a fazer isso, né? E a nossa recomendação, assim como a associação comercial, é que esses gastos estratégicos, se eles forem novos, né, que vocês busquem especialistas, né, ou parceiros de negócio, né, busquem a própria associação, a gente está à disposição para poder entrar nesse sentido, para que, se você for começar um gasto estratégico novo, que você faça com assertividade, né, considerando que não sabe como vai ser o futuro, então entender exatamente, olha, eu vou começar redes sociais, geralmente são testes, né, que a gente vai fazendo, mas como agora o tempo é curto e o nosso caixa a gente quer manter pelo máximo de tempo possível, essa troca de experiência com outros profissionais, ela é extremamente válida. Na SIC a gente consegue dar totalmente esse suporte, para vocês trocarem ideia com as pessoas. No começo da live, eu não sei se todo mundo ouviu, eu comentei sobre o programa de networking da SIC. Nós temos reuniões todos os dias que estão acontecendo online na SIC, e nessa reunião o pessoal troca esse tipo de informação também. Olha, o que deu certo para mim, vai por esse caminho, porque esse caminho é um caminho muito bom. Então, o que a gente percebe é que nesse momento de crise é importante que os empreendedores, os executivos se unam para trocar informações valiosas e todos os investimentos que forem feitos nas empresas, esses gastos estratégicos, sejam feitos com muita assertividade, com a maior assertividade possível, porque assim a gente consegue manter o caixa mais firme, né, por mais tempo. E ainda comentando até do marketing, né, mostrando aí dos slides, coloquei alguns casos das empresas que, ao invés de falar, vamos demitir o pessoal de marketing, vamos reduzir os gastos, eles mantiveram e fizeram campanhas que estão sendo positivas para eles. Então, aqui coloquei casos de 4 empresas que reforçaram o marketing para esse momento. Podemos seguir para o próximo.
E aí também, outra ferramenta muito importante, em paralelo com o planejamento financeiro que a gente fez, é a ideia agora do controle. O controle a gente pode fazer na ferramenta muito comum nas finanças, o chamado fluxo de caixa, que, de novo, reforçando, pode ser feito num Excel, em modelos que o Sebrae tem, vários lugares tem, pode ser feito num caderninho, pode ser feito em aplicativos que eu vou mostrar dicas na sequência. A ideia do fluxo de caixa é, eu vou lá colocar as receitas que eu tive e os gastos. E com isso eu vou acompanhando num período de tempo. E mais do que só o que já foi feito, eu já vou também colocar as previsões de entradas e saídas. Por isso que eu falei várias vezes da maquininha de cartão. Às vezes eu tenho vendas que eu realizei esse mês passado, que vão entrar nos próximos meses. Já vou colocar no meu fluxo de caixa futuro. Gastos também. Eu sei que todo mês, no dia 10, tem o aluguel. Vou já por lá para ver como se comporta a saúde financeira da minha empresa. Pode passar. E aí algumas dicas de aplicativos para fluxo de caixa voltados para pequenos negócios. Existem vários, eu listei os principais, mostrando aqui alguns deles. Então, começando lá de cima, o Meu Dinheiro, que é aquele logo da mãozinha com dinheiro, é um que é gratuito, você pode baixar ele no celular, aplicativo, ou você pode usar online, totalmente gratuito. Aí temos alguns... todos os demais eles são pagos, mas são pagos de uma forma bem acessível para o pequeno negócio. Por exemplo, o Bling, a partir de R$25 por mês, você tem um sistema de controle financeiro e um sistema de controle de vendas e estoque. Então, você integra várias funções. Do lado, a gente tem o Conta Azul, VHSys, o QuickBooks Your Paper e o Granatum. Todos eles nessa ideia de ser uma ferramenta. Eles não atuam e não trabalham sozinhos. Eles são ferramentas para ajudar você na gestão do seu financeiro. Pode seguir. Para ter essa clareza que a gente falou no começo, né? Para tomada de decisão. Conhecer as finanças do negócio. Essa é uma dificuldade de muita gente. Preciso conhecer os números para aí sim atuar em cima deles. E aí eu vou fazer esse contraste, né? Pegar as duas ferramentas que eu comentei, o fluxo de caixa e o planejamento financeiro, e comparar aquilo com o que eu tinha planejado com o que realmente foi consolidado no fluxo de caixa. É normal a gente ter o realizado fora do que foi planejado, ou a mais ou a menos. Como eu falei, a gente não consegue ter a bola de cristal para prever exatamente, planejar e seguir na risca. Mas como eu falei, o planejamento ele direciona. E aí, em cima do realizado, para os próximos meses eu posso tomar ações para minimizar os impactos que teve. Eu vi, putz, eu extrapolei muito com o gasto variável de impulsionamento no Facebook. Vamos ver se eu devo manter isso, se trouxe clientes ou não. Vamos colocar um orçamento teto. Então, a importância dessa comparação. Não adianta só planejar, salvar a planilha e fechar. Eu preciso contrastar com a realidade. Podemos seguir. E é o último pilar dessa questão de gestão financeira para crises, comentar algumas alternativas e oportunidades. Então, a primeira delas, uma das primeiras medidas provisórias que o governo fez foi a questão dos impostos do Simples Nacional. Então, tanto quem é MEI, microempreendedor individual, quanto empresas adeptas ao Simples Nacional, ela tem essa possibilidade de jogar impostos para frente. Então, agora a gente teve fechamento de março, a guia do Simples Nacional vence dia 20 de abril. Normalmente eu teria que pagar até 20 de abril. O que o governo fez? Você pode pagar agora em outubro, jogar para frente. O de abril, que venceria em maio, foi jogado para novembro. E o de maio, que venceria em junho, foi jogado para dezembro. Então aqui não é que eles não vão cobrar, só foi jogado para frente. Por isso eu refriso aquela importância do planejamento também para as contas para os próximos meses. Então eu ter esse dinheiro lá na frente para não virar também um cenário complicado e eu ter que me endividar lá em outubro, novembro ou dezembro. Aí, segunda alternativa oportunidade, até indo um pouco na ideia que a Camila tinha até perguntado, na ideia de empréstimo, né? Então, não tenho o que fazer, não tenho fonte de renda, estou precisando do empréstimo. É uma alternativa válida, mas como eu falei, eu vou pesquisar, eu vou comparar, e aí sim eu tomo a decisão. Quando eu falo pesquisar, existem plataformas online, por exemplo, o FinPass, é uma plataforma que é crédito para pequenos negócios, tem vários bancos que se cadastram lá dentro, vão olhar o CNPJ do seu negócio e ver se tem propostas. É como se ele fosse um buscador de crédito. A gente tem a questão dos grandes bancos, então não é porque você só tem conta no Banco A que você tem que pegar a linha lá. Eu vou buscar em outras instituições também. Quem já tem dívida, agora também é um bom momento para renegociar com taxas menores, com parcelas que caibam mais no orçamento. Então,
por conta da queda da taxa Selic, as taxas dos bancos estão diminuindo um pouco. Ainda são taxas muito altas, mas é uma opção de você renegociar o que você já tinha. Uhum. E quem tem a opção de antecipar recebível ou por meio da maquininha de cartão, ou tem uma nota fiscal que eu só recebo em junho, julho, é uma opção também. É um crédito, só que ele é muito mais barato do que você pegar, por exemplo, um capital de giro. Então, por isso, reforçar a ideia de comparar as taxas. Vamos passar. E aí, só voltando nessa linha, Vitor, da questão dos empréstimos, né? Pode ser uma alternativa, a gente sabe disso, muitas empresas precisam, é o que a gente conversa com os nossos associados. E a gente tem uma parceria muito forte com o Banco do Povo e também com o Desenvolve São Paulo. Então, que oferecem linhas de crédito extremamente diferenciadas, com taxas extremamente diferenciadas. Então, o nosso time de relacionamento, eles estão atendendo, conversando com os associados, também com não associados, e nós temos alguns simuladores também, do Desenvolve São Paulo e do Banco do Povo. Então, quem tiver interesse pode se cadastrar no comentário que a gente vai deixar fixo aqui nessa live, no Facebook, né? E o nosso time entra em contato, manda e-mail para vocês poderem ter acesso a essas informações, né? O mais importante é pesquisar e encontrar o crédito que é mais adequado para o seu negócio, né? A gente sabe que isso leva um certo tempo, né? É uma dedicação que precisa ser feita nesse momento. Não estava no nosso planejamento viver isso, mas é importante dedicar um pouco de tempo para isso, para realmente encontrar uma alternativa. Muitas vezes a gente já tem feito isso algumas semanas com os nossos associados, e muitas vezes é um desafio mesmo encontrar uma linha de crédito que se encaixa dentro do seu perfil, mas é muito possível. A gente conseguiu aqui alguns cases bem interessantes de empresas que conseguiram encontrar alternativas no próprio banco ou no Banco do Povo, no Desenvolve São Paulo. Então, acho que o principal canal aí é se dedicar e encontrar essa solução viável para o seu negócio, né? E pegando um gancho nessa sua fala, né, a gente estava falando de gasto estratégico, a associação comercial é um super gasto estratégico, porque, como você falou, ele abre portas, inclusive nesse momento, né? Então, com essas parcerias, com essas soluções, você tem acesso a coisas melhores, né? Então, muito importante isso. E ainda falando nessa ideia das instituições, das linhas de crédito, mostrando que várias linhas de crédito, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, estão com opção também, parecido com aquilo que a gente falou lá do Simples Nacional, de jogar para frente o vencimento. Então, suspensão de parcelas por 60 dias. Varia caso a caso, você tem que negociar, tem que conversar com o banco, mas é uma alternativa também. Aí também, seguindo, né, linhas de crédito especiais estão sendo feitas, a gente vai até comentar, existem medidas provisórias, a SIC tem os especialistas, acho que a Camila vai comentar depois, e o Sebrae também está criando uma linha de crédito. Então, como eu falei, é analisar as alternativas que tem, caso eu precise do crédito, e buscar aquela que tem as melhores condições para o meu negócio. Pode passar mais um. E aqui para frisar a importância de comparar e pesquisar em mais de um lugar, até porque muita gente não está conseguindo as linhas de crédito. Aí, claro, não é porque está em crise que os bancos e as instituições vão liberar tudo. A análise de crédito continua. Mas para vocês verem que 6 em cada 10 pequenos empresários não estão conseguindo o financiamento, o recurso. Então, por isso também, às vezes você está num cenário de aperto, mas o score do seu negócio já está ruim, talvez você não consiga, ou você consiga algo com uma taxa muito grande. Por isso a importância também de passar dessa crise para o pós-crise, trabalhar também bem a gestão financeira do negócio, para numa futura crise o impacto ser menor, né? Exatamente. E agora, na sequência, mostrar algumas alternativas também, além dos bancos tradicionais, como a Camila já disse, tem os parceiros da SIC. Eu sei que vocês também têm parceria com as cooperativas de crédito, então coloquei até na imagem do lado. E a gente tem também a questão das fintechs, que são plataformas digitais que também emprestam dinheiro. Então, no próximo slide, tem algumas dessas opções. Como eu comentei lá atrás, o Finpass, todas essas instituições funcionam como crédito para pequenos negócios. Algumas na ideia do crédito tradicional, algumas na ideia de investidores emprestando para você, e as duas de baixo, o Pier BR e o Antecipa Fácil, como plataformas de antecipação de recebíveis. Então, tem uma nota fiscal para receber lá na frente, eu posso antecipar essa entrada para agora.
Seguindo com as alternativas e oportunidades, um ponto que muita gente tem perguntado é a questão de salários. Afinal, a folha de pagamentos ela compromete uma parte considerável do orçamento da empresa. Né? Então, a gente tem a opção das férias coletivas e a gente tem as medidas provisórias sendo trabalhadas. Então, a gente tem a medida provisória de suspensão do contrato de trabalho por 60 dias, a gente tem a redução da jornada de trabalho e também foi criada uma linha de crédito com a menor taxa de juros do mercado, 3,75% ao ano, que é destinado para o pagamento dos funcionários. Então, algo diferenciado aí, né? A gente sabe que muitas empresas são importantes, né? Muitas empresas, especialmente as prestadoras de serviço, têm aí boa parte das suas despesas aí com folha de pagamento, né? Aí, só passando por cima, até porque a SIC tem já o material, acho que já foi a live com o advogado ou ainda vai ser? Já, a gente já teve 2 lives, na verdade, sobre a medida provisória, mas é sempre muito bom falar sobre isso, porque é um assunto que está acontecendo, as pessoas estão fazendo, né? E é uma coisa que exige planejamento também, eu não posso tomar uma decisão rápida. É bom conversar com advogado, com consultor para tomar essa decisão. Então, só para passar por cima delas, né, a medida provisória 936 é a que eu comentei, que você pode optar pela redução salarial ou pela suspensão do contrato. Então, uma alternativa que quer amenizar um pouco o impacto de folha de pagamento sem ter que demitir é uma alternativa muito válida. E na sequência também a medida de linha de crédito, que acho que a próxima slide é 944, se eu não me engano. Isso, 944. Linha de crédito, as condições, como eu falei, a taxa de juros é a menor, é a mesma taxa da taxa Selic, então é uma taxa de juros criada extraordinariamente para ajudar nesse momento, só que frisando que é um recurso, um crédito que vai diretamente para a folha, para a conta do funcionário, não vai entrar para a empresa. E aí tem algumas questões, então é só para até 2 salários mínimos por funcionário, e aí também as condições de pagamento você pode pagar em até 36 meses. Então, uma alternativa também bem válida. Sim. Desculpa, Vitor, quem ficar com dúvida nessas medidas provisórias, é a SIC está disponibilizando a consultoria jurídica, então vocês podem entrar em contato aqui pelo Facebook ou preencher nosso formulário, e o nosso time vai colocá-los em contato aí com os especialistas, e a gente tem alguns materiais também, resumos dessas medidas, ações que vocês podem tomar, dúvidas, perguntas e respostas, então tem bastante conteúdo aí sobre isso. E aí também passando rapidinho por mais algumas alternativas, então muita gente está com o escritório, com a loja fechada, só que aí continua pagando, por exemplo, contas de água, luz e internet. A gente tem aquela opção da suspensão temporária desses serviços, então você pode entrar em contato com a operadora de telefonia ou com a concessionária e perguntar como funciona. No caso de telefonia, internet, TV, telefone, essa suspensão pode ser feita de 30 até 120 dias sem taxa alguma, e aí eles não vão te cobrar nada. Conta de água e eletricidade, eles costumam cobrar uma taxa para desligar e depois ligar de novo. Então, por isso que é importante ver se vale a pena. Mas são alternativas para diminuir um pouco os gastos. Vitor, deixa eu pegar um gancho nessa sua fala em relação a uma pergunta que a gente recebeu no período de inscrições, né? Para essa live. Então, assim, a postura do empreendedor e da empresa é sempre reduzir os custos. E quando isso se dá com o cliente? Porque a gente precisa receber. Então, você tem alguma alternativa aí para ajudar o empreendedor e os executivos a receberem os valores que eles têm aberto com seus clientes? Porque uma questão é a inadimplência, né? É uma dúvida muito comum, acho que até tem um pouco de relação com esse slide, que é no sentido, como eu falei, todo mundo está sentindo. Então, agora, a negociação é muito bem-vinda. Vamos dizer que você tem uma dívida com algum cliente, ou algum cliente pediu para financiar, atrasar um pouco, é você ver se combina e cabe no seu fluxo de caixa, e se não couber, você tentar primeiro uma negociação mais amigável. Mas caso não tenha jeito, você precisa cobrar, você tem as plataformas de cobrança, você tem a questão de advogados, mas agora é saber que o problema é grande para todo mundo, né? Então, é achar uma alternativa que doa menos para todos os lados, né? Claro que receber é muito importante, mas às vezes o lado de lá não tem como pagar mesmo. Então, às vezes é na ideia de tentar negociar para não perder esse cliente no futuro. Porque às vezes você já quer entrar processando tudo, você até vai receber,
mas esse cliente nunca mais vai querer comprar de você. Então, achar esse caminho que doa menos, né? Então, até esse slide, a questão dessa negociação, é negociação com fornecedores e com clientes também, nos dois sentidos que eu coloquei. O que der para amenizar a parte dos gastos e o que der para receber agora, é bem-vindo. Perfeito. Aí, seguindo, nessa ideia da negociação, aqui só para mostrar esse esqueminha, acho que o pessoal até pode deixar em tela cheia, a gente também já está chegando no final, é a ideia do ciclo financeiro de uma empresa. Então, basicamente, seja um prestador de serviço, seja uma empresa com produtos, você costuma comprar numa data inicial, você paga essa compra para depois vender ou prestar o serviço. Então, o ciclo financeiro da maioria das empresas é essa, né? Primeiro você paga para depois receber. Então, nesse cenário de negociação, é você tentar estreitar um pouco esse período. Então, o que der para você conversar com o fornecedor para demorar um pouco mais para pagar, e do lado de receber pela venda, conseguir antecipar um pouco, diminui um pouco o buraco que pode ser feito nesse sentido. Então, aqui é importante você entender o ciclo financeiro da sua empresa. E aqui, todas aquelas plataformas de controle financeiro que eu fiz, elas geram uma imagem como essa, que é o gráfico do fluxo de caixa. Então, linha verde são as receitas, linha vermelha são as saídas, o verde mais apagadinho e o vermelho mais apagadinho é para o futuro. Então, por isso que eu falei, o fluxo de caixa não é só do que já foi, mas é também o para frente. Porque eu consigo ver se eu vou estar no prejuízo ou não, e se eu for ver que eu vou entrar no prejuízo, eu já corro com alguma ação, ou de liquidar algum estoque, ou de buscar uma linha de crédito melhor, evitar, por exemplo, entrar num cheque especial da vida, que é uma linha de crédito com juros altos, só que ela é automática, né? Então, aqui é para amenizar tudo isso. Pode passar, por favor. E também já chegando nas últimas alternativas e oportunidades, claro que existem várias outras, eu centrei em algumas aqui, mas também é um momento bom de aprender. Tem muita universidade, muitas escolas fazendo conteúdos gratuitos, como esse que a gente está fazendo aqui na SIC hoje, né? Então, você vê, putz, eu não tenho o que fazer, meu negócio precisa estar de portas abertas, então nesse momento aproveita que tem muito curso gratuito e se capacite para o pós-crise. Então, também aproveitar todos esses cursos que estão sendo dados, se for ver até uma economia, né? Sem dúvida. Pois é, e já para dar a conclusão em relação a esse cenário de coronavírus, como eu falei, o mundo já teve outras epidemias, o mundo já teve outras crises e vai ter outras, terá outras. Então aqui esse gráfico até mostra a Bolsa de Valores, momentos de crise, como ele sobe e aí desce. Então a importância de saber que a gente está vivendo uma crise bem pesada, vai recuperar, então não é uma coisa que acabou o mundo, só que futuramente vai ter coisas parecidas, vão ter coisas parecidas. Então a importância de também se planejar e ter a reserva e ter todo esse planejamento para crises futuras. Isso aí, toda crise tem um fim, né? Tem um fim. Aqui também o pessoal, se quiser deixar em tela cheia, tá na internet de forma gratuita um levantamento, um infográfico que a consultoria Deloitte fez, com também uma projeção da expectativa de retorno das atividades. Então, cada uma das linhas mostra um segmento, por exemplo, aquele verdinho lá em cima é o segmento de alimentação, o impacto que eles tiveram e quanto tempo vai demorar para recuperar. O vermelhinho e o azulzinho lá embaixo relacionado a voos internacionais e nacionais, então como vai demorar mais para recuperar. A linha pontilhada do meio é o zero, então é um cenário de ficar igual está hoje. Reparem que praticamente todo mundo ficou abaixo, tirando justamente os supermercados lá em verdinho, que está vendendo mais agora nesse momento e depois se normaliza. Mas então é pegar um infográfico como esses e ver para o seu segmento qual que é a projeção de retorno às atividades de uma forma normal, né? E aí, a gente comentou daquelas iniciativas, acho que vale a pena, pessoal que tem empresa, pequeno negócio, conhecê-las. Como eu falei, o cadastro é gratuito, então é buscar esses apoios, não só o apoio daquelas iniciativas, mas das próprias associações, como por exemplo a SIC, associações específicas do seu segmento, então o pessoal de restaurante buscar a associação de restaurantes, o pessoal de turismo buscar essas iniciativas para ver o que estão fazendo, até aproveitando uma pergunta que a Denise tinha colocado, no segmento de decoração e iluminação, qual a dica pode ser dada? Pois os exemplos geralmente vêm de alimentação e vestuário. Primeira coisa, Denise, eu acho que vale a pena você entrar nas redes e no site da associação do segmento de decoração para ver sugestões que eles têm.
Segunda coisa é aquilo que a gente comentou de criatividade, né? Vou pegar não é de decoração e iluminação, mas é parecido. Eu tenho um cliente que ele trabalha com envidraçamento de sacadas. Então é uma coisa que ele precisa ir no apartamento, medir para depois instalar. O que ele fez nesse momento de crise? Ele criou um site, como se fosse um e-commerce, ele trouxe todos os condomínios de Campinas com todas as medidas de sacadas lá, e aí o cliente consegue já ver, fazer um orçamento para a sacada, o tamanho da sacada que ele tem, quanto que ficaria esse envidraçamento. Então, acho que é buscar uma criatividade nesse sentido, de você pensar no sentido de decoração, iluminação, se dá para fazer alguma coisa virtual, que as pessoas já façam orçamento, já conversem com você. E, em paralelo, acho que buscar capacitação específica do segmento, deve ter também muitos cursos que estão sendo feitos para isso. Uhum. E se justamente não tiver jeito, você não conseguir vender nada em relação a isso, e se você estiver precisando de recursos, buscar fontes de receita paralelas, vender algum produto de alimento, vender alguma coisa usada que você tenha parada. Agora é um momento de liquidez. Liquidez é isso, né? Transformar algum bem que você tem em dinheiro, ter um caixa para esse momento. E a palavra que se tem usado muito é criatividade, inovação, né? Quero pegar um gancho aqui antes do Vitor fechar e lembrar que a SIC está muito atenta a isso, né? Então, esses conteúdos que a gente está fazendo tem uma sequência. E nessa quinta-feira, no dia 16, nós teremos um workshop de inovação. Vai ser um workshop online, justamente para falar sobre isso. Então, a Denise está aí pensando como que ela pode resolver a situação do negócio dela. Nesse workshop, a gente vai dar uma técnica, uma forma para pensar em inovação. Porque muitas vezes não é uma resposta, na maioria dos casos, não é uma resposta que você vai ter de uma hora para outra, mas a gente precisa dessa resposta rápida. Então, eu convido vocês a participarem desse workshop no dia 16. Para se inscrever, o pessoal está deixando nos comentários, mas é no site da SIC ou no Simpla, é simpla.com.br/ACI Campinas. Então, um workshop justamente para exercitar como que você consegue ter métodos mais ágeis na sua empresa e consegue aplicar inovações de uma maneira rápida e que você consiga testar para ver se tem resultado e se funciona, né? Isso mesmo. E só daquele penúltimo slide, só voltando nele, acho que a gente estava falando bastante da visão de empreendedor, de pequeno negócio, mas como consumidor também, eu coloquei lá, na ideia de apoiar os pequenos negócios, vou comprar deles, vou valorizar todos aqueles movimentos que eu listei lá, na ideia de compra do local, compra do pequeno, porque não é só você que é pequeno negócio e precisa, todo esse ecossistema está precisando. Então, eu gosto muito da expressão que a Elisângela criou, que eu coloquei lá atrás, o cotovelos dados, né? Já que a gente não pode dar mão, vamos juntar as nossas forças, juntar os cotovelos e fazer o que der para sobreviver nesse momento, que o impacto seja menor. E aí no último slide, deixo também os meus contatos. Vai subir também no canal da SIC no YouTube um vídeo que eu gravei, um compacto dessa apresentação, que eu já, na verdade, tinha até preparado ela antes, aí o Vinícius da SIC achou legal, a gente preparou esse webinar ao vivo, né? Mas lá nas minhas redes, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube, também eu tenho postado muito conteúdo gratuito nessa ideia para sobreviver nesse momento de crise de coronavírus, tanto no aspecto de pequenos negócios, quanto também nas finanças pessoais. E a gente até estourou o tempo, mas vai ter alguma pergunta, Camila? Eu fui fazendo à medida que elas apareceram. Tá. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode nos mandar aqui. Se der tempo, a gente já responde. Se não, também, a gente está sempre depois dessas interações, a gente envia a pergunta para o professor, que geralmente está sendo super solícito. O Vitor já está aí super à disposição para falar com vocês depois desse momento. Então, como o nosso tempo está encerrando, vocês podem continuar mandando as perguntas e a gente vai respondendo depois, tá? Perfeito. Vitor, muito obrigada, viu? Em nome da SIC, do nosso time, da nossa presidente Adriana, agradeço a sua disponibilidade. Mais uma vez, reforço que esse material vai ficar disponível para todos vocês, então é só se cadastrar nesse link que está nos comentários e fiquem atentos aí ao material que a SIC está preparando para vocês. Estamos aqui, conversem com a nossa equipe, a gente tem um time totalmente disponível que está trabalhando para poder atendê-los, ouvi-los, entender o que vocês precisam e conectá-los com empresas que são nossas parceiras, né? Como a empresa do Vitor, ele está aí fazendo um trabalho super interessante com vários empreendedores, então estamos à disposição de vocês. Mais uma vez, obrigada, Vitor, e obrigada a todo mundo que assistiu e acompanhou a gente. Obrigado, Camila, obrigado, SIC, e obrigado a todo mundo. Um bom dia para todos. Bom dia, tchau, tchau. Tchau, tchau.